Olha só, no texto, as palavras que marcam o sentimento de insegurança vivenciado pela narradora ao conversar com o pai são. Então a gente tem que perceber, né, ao longo do texto, que teve um momento que ela foi falar com o pai. O pai a respondeu de uma forma mais firme, né? E aí o pai foi mostrando para ela o valor da língua portuguesa, foi mostrando para ela que, na realidade, aquilo que o poeta escrevera, a intenção dele era, na realidade, elogiar a língua portuguesa, né? Quando ele fala sepultura, a ideia é mostrar que ele queria rima, né? É basicamente isso e tal. E aí há algumas passagens em que a narradora ela demonstra certa insegurança ao falar com o pai, né? Então vamos lá, vamos observar. Então o que eu fiz, cara? Eu peguei todas essas palavras aqui, tá? Que a banca tinha marcado. Duas delas marcam esse sentimento de insegurança. Duas delas. Então eu fui marcando no texto em cor azul para justamente a gente perceber esse sentimento de insegurança. Tudo bem? Beleza. Então olha só. A gente tem aqui o texto, eu vou pegar basicamente daqui, ó, tá legal? Para que a gente já tem aqui sepultura, rodeios, né? Olha só, fiquei pensando, mas o poeta disse sepultura? O tal de Lácio eu não sabia onde ficava, mas de sepultura eu entendia bem. Disso eu entendia. Ainda não está falando do pai. Ainda não está falando com o pai, melhor dizendo, né? Então aqui sepultura está fora. Repensei baixando o olhar para a terra. Se escrevia, e já escrevia, pequenos contos nessa língua, quer dizer que era a sepultura que ficava por esses meus escritos, né? Aí sim, ela falou aqui, ó, fui falar com meu pai. Comecei por aquelas minhas sondagens antes de chegar até o ponto onde queria, já demonstrando aqui certa insegurança ao falar com o pai, né? Os tais rodeios que ele ia ouvindo com paciência enquanto enrolava o cigarro de palha. Então ela ia fazendo rodeios, justamente marcando aquela insegurança. Então, rodeios tem relação com essa insegurança, correto? Fumava nessa época nesses cigarros. Comecei por perguntar se minha mãe e ele não tinham viajado para o exterior. Meu pai fixou em mim o olhar verde. Viagem só pelo Brasil. Meus avós é que tinham feito aquelas longas viagens de navio. Portugal, França, Itália. Aí o pai é que fala, olha, não esquecer que a minha avó, Pedrina Perucci, era italiana, ele acrescentou. Então esquecer também não faz parte, correto? Show de bola. Mas por que essa curiosidade? O pai pergunta. E aí ela fala, sentei-me ao lado dele, respirei fundo. Olha, esse respirar fundo é justamente aquela ideia agora. Agora eu vou enfrentar. Agora eu vou falar efetivamente, né? E aí demonstra essa insegurança em que ela estava, né? E comecei a gaguejar. Então, gaguejar porque estava diante do pai. E aí demonstra essa insegurança que a questão pede, né? É que seria tão bom se ambos tivessem nascido lá longe, e assim eu estaria hoje escrevendo em italiano. E aí prossegue o texto. Olha, o pai responde com severidade. Então, severidade não é a fala da narradora com o pai, então fica fora. E aí ele continua falando, ó, feio é isso, filha, isso de querer renegar, isso é a falha do pai. Guarde isso nessa cabecinha, fala do pai. Veja que confissão de amor o poeta fez à nossa língua, fala do pai. Está vendo? Continuando. Fechei o livro e recuei, sempre que meu pai queria mudar de assunto. Então aí não é a fala dela com o pai, mas ela está mostrando quando o pai queria mudar de assunto. Então também esse verbo fica fora. Assim, nós notamos que rodeios, a criança então ali fazendo rodeios, poder falar com o pai, certa insegurança, e gaguejar, né, diante do pai ali, né, respirou fundo e começou a gaguejar na hora de falar com o pai, demonstrando esta insegurança. Beleza? Por isso a alternativa B de bola é a que a gente marca.